Oi, 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 mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje a gente vai falar sobre maternidade, mães versus filhos. Então, assim, eu sei que é muito difícil ser mãe, tá? Difícil você gerar alguém, é, conceber alguém, né? Que é o parto, e criar essa pessoa e estar ao lado dessa pessoa a maioria do tempo e amar incondicionalmente. É, e assim, educar, né? Desenvolver um ser humano. Vamos pensar que essa é a parte mais difícil, desenvolver um ser humano. Porque envolve respeito, caráter, as crenças que você vai repassar, sejam elas limitantes ou não. É, querendo ou não, essa pessoinha vai ter que se adaptar à sociedade que ela vive. E você vai ensinar para ela sobre valores, moralidade, e então. E virtudes, né? Que tem gente que não tem. Mas você vai ter que passar tudo isso, sendo você tendo ou não isso. E assim, é muito fácil ser pai, né? Porque é só literalmente produzir e vazar. A maioria faz isso, né? É, alguns pais ensinam a andar de bicicleta, nadar, pescar, não sei. E assim, outros realmente são muito presentes e ensinam coisas que realmente vão enriquecer e moldar a criança a ser a criança que ela é. Sabe, a gente vê muitos os filmes, os desenhos infantis que geralmente são uma família completa, com mãe, pai feliz, uma família estruturada, onde a criança obtém realmente o melhor dos dois mundos, né? A maternidade e a paternidade, da sua maneira mais completa e leve aos olhos de uma criança. Eu sei que essa parte é muito sensível porque muitas pessoas não têm ou o pai, não têm a mãe ou não têm os dois. E assim, eu respeito isso porque é uma realidade muito triste. A maioria não escolheu essa parte, pelo menos não quando criança, e sim quando adulto. E eu preciso te dizer, se você se sente, né, eh, injustiçado ou sem amor e rejeitado de certa forma, você pessoa, pode ser que tenham homens assistindo esse vídeo, não sei. Eh, os seus pais deram pra você o que eles tinham. Às vezes foi pouco pra você, às vezes foi ruim, vazio, ou você tinha uma expectativa muito alta nos seus pais, porque você queria pais iguais os exemplos, né, de uma família estruturada. Um pai e uma mãe realmente exercendo a criação, né, exercendo sua função e trabalhando na criação do ser humano que é você. E assim, se você é adulto, é compreensível você ainda ter raiva dos seus pais. Se você é um adolescente também. E se você é uma criança, está decepcionado com eles, isso pode se estender ainda por um longo tempo. Mas é importante a gente também entender essa primeira constatação. Eles entregam e eles fizeram o que eles tinham dentro deles. Então, eles acharam que o melhor era investir na sua educação, investiram financeiramente. Eles te entregaram tempo de qualidade, presença. Eles achavam que isso era importante para você. E eles, geralmente, os pais entregam, né? Pais e mães. Embora eu sempre fale das mães, eu tô generalizando aqui porque é, meio que faz sentido. Então, assim, os pais entregam e geralmente planejam para a vida dos filhos exatamente aquilo que eles não tiveram. Minha mãe me deu muitas coisas na infância, me proporcionou muitas coisas, aprender muitas coisas na infância que ela não teve. Só que tem outro lado, sempre tem outro lado. Então, assim, o vazio não é só de coisas materiais, não são só de passeios ou de coisas caras ou muitas coisas. Então, tudo tem os dois lados da moeda. E teve um lado da moeda que ficou vazio.
assim como de muitas outras crianças, mulheres e mães agora que estão me vendo. Então, assim, elas fazem o que podem. É isso. É muito importante enfatizar isso. E se doam e buscam fazer o melhor dentro do que elas têm, dentro do que elas conhecem, dentro do que elas sabem. Eu não sei se vocês já viram isso na internet por aí, mas geralmente a sua avó é um copo cheio da água da sua bisavó e a sua mãe é um copo cheio de água da sua da sua avó. Ou seja, né? A bisavó encheu a avó encheu a mãe e a mãe enche você. E aí, você tendo esse conhecimento, esse discernimento e alguma maturidade, você decide se você vai fazer tudo igual, se você vai quebrar o ciclo, se você vai perdoar tudo isso que já aconteceu antes de você e tentar dar um outro rumo, sabe? Fazer diferente quando você for mãe, ou não ser mãe, mas mesmo assim agir diferente. É muito importante essa parte. Então, assim, tem isso, né? A gente tá, às vezes, vivendo gerações são passadas com as mesmas frustrações, as mesmas questões. Não é exatamente um passar pano isso aqui, é uma constatação, porque ao mesmo tempo que você tendo esse entendimento e pode sim escolher mudar o ciclo, elas também poderiam ter esse entendimento e também poderiam romper o ciclo. Mas romper o ciclo exige muito esforço, e não é todo mundo que está disposto no esforço. É a mesma coisa do que ser rico hoje em dia. Talvez exija um nível de esforço que não são todos que estão é, dedicados a isso. Eu tento mudar muito a minha mente porque eu achava que eu estava tão dedicada nisso, mas talvez não esteja. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai repensando nos mesmos assuntos e chegando a conclusões diferentes, e tá tudo bem. Então, sobre as mães, sobre a maternidade, não seria diferente. Principalmente quando a gente vai envelhecendo, crescendo e amadurecendo, enfim. E a gente vai revendo, né? Vai visitando a mãe, vai revendo a história da mãe, revisitando, de certa forma, o passado. E sim, eu aconselho você a perdoar sua mãe, seu pai. E o perdoar não precisa necessariamente conviver, ficar lá todo dia mandando mensagem, enchendo o saco, sabe? É, mas faça isso por você. Faça isso pela leveza que isso vai te trazer. Faça isso porque um dia todo mundo vai morrer, né? Então, não espere esse dia chegar pra perdoar a pessoa. Libera isso o quanto antes para sua vida poder fluir o quanto antes. E essas coisas, com o passar do tempo, vão parar de te magoar e doer. E tudo que você achava que foi injusto, que faltou, que foi vazio, você você mesmo vai preencher, você vai ressignificar. Eu realmente acredito no processo da cura, mas não é um processo fácil. Envolve muita dedicação, muita fé em si mesmo e muito autoconhecimento. Então, perdoe para você gastar a energia que você gasta, inconscientemente ou não, não perdoando e remoendo, em se conhecer, em se aperfeiçoar, em melhorar a si mesmo. Ah, mas eu tenho que melhorar, elas melhoraram. Você só pode mudar você mesmo. Você não pode mudar ninguém além de você. E você tem que querer mudar para mudar. Meu conselho é esse, eu não posso forçar ninguém a mudar, obviamente. Mas eu acredito que esse é o melhor caminho, essa é a melhor forma de você seguir realmente a sua vida, que às vezes você ainda tem 30, 40, 50 ou mais anos pela frente. E às vezes a energia que você gasta sentindo essas questões tá te prendendo, te limitando de certa forma, Deus, o universo, enfim, não está te abençoando talvez o que você gostaria de receber, a porção que você gostaria, ou você está se limitando num nível que não tem a capacidade de seguir em frente e conquistar o que você quer.
porque tem relação sim. Segundo a psicologia, tem muitas coisas que acontecem na infância ou relacionado aos pais que travam a gente na vida adulta em desproporções, assim, chocantes. Então, às vezes sua vida tá parada porque você não conseguiu liberar perdão e não conseguiu dar um final pra sua história, sabe? Já disse, sem é, muito impacto nessas histórias aí. É só uma maneira que você realmente sinta que já foi, acabou, entendeu? Bom, e foi o que eu falei, né? Às vezes o que a sua bisavó ensinou pra sua avó, que ensinou pra sua mãe, que tá te ensinando, não são só coisas boas, vêm as coisas ruins também. As dores, as mágoas, as frustrações, as decepções, as queixas. Então, assim, pra você e pro seu bem, você tem que tentar sempre filtrar. Nem tudo que a gente aprende na nossa criação, na nossa infância, é uma coisa boa, sabe? Às vezes a gente acha que é normal, mas talvez não seja normal. Por isso que é tão importante a troca de relações humanas, que a gente tem mais noção das coisas, porque cada um vai ter aprendido um jeito diferente de conviver, de fazer a mesma coisa. Em casa foi assim, eu fui criada assim. E às vezes você, quando tá com todo esse entendimento, esse discernimento e aberto pra mudar, você consegue mudar, você consegue melhorar, você consegue fazer aquilo que você olhou na outra família, desejou e faz pra você, faz na sua vida, faz pra sua futura família. Então assim, eu acho muito importante levantar esse ponto, principalmente para as pessoas que estão grávidas ou pretendem engravidar, para você realmente refletir e enxergar que você tem esse poder e essa capacidade de quebrar o ciclo. E você que ainda não tem filhos, não pretende engravidar, mas você sente um peso muito grande, talvez, em relação aos seus pais e a sua história vinculada com seus pais, talvez seja esse a maneira de cortar o cordão umbilical e ressignificar a sua história. E destravar a potência, o talento, quem você é, sabe? Obviamente não é só isso que te define, mas isso te prende, te marca, te pesa. E atrapalha você a ir para o outro lado de você mesmo, entende? Eu espero que sim. Então, assim, eh, eu sei que não criam, né, os vínculos e a comunicação aberta com os filhos, algumas mães, alguns pais, e isso, assim, gera um grande perigo, gente. Eu falo isso principalmente em relação às meninas, né? Eu fui ensinada muito tardia sobre a analisar o comportamento masculino, analisar segundo as intenções de um homem para comigo, independente da idade que eu tinha, independente da roupa que eu tinha, independente do lugar que eu estava. E essas informações chegaram até mim, mas chegaram muito tarde, porque não conseguiram interromper coisas que já tinham acontecido, sabe? Então, assim, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o nosso futuro. E eu realmente gostaria de mudar o futuro de muitas meninas, muitas crianças, muitos bebês. E a consciência de muitas mães, porque por mais que você conheça uma história ou outra de certos perigos que as meninas enfrentam diariamente, amanhã pode ser sua filha, infelizmente. Sua filha, sua irmã, sua sobrinha. E você tem hoje para se preparar, hoje para abrir seus olhos, hoje para tentar ensiná-la. Eu também não fui ensinada sobre ciclo menstrual, sobre como se tratava relações sexuais. Então, assim, tem vários assuntos que eu sei que foram tabus para muitas mães que não tiveram essas conversas com as mães delas e isso vai passando de geração para geração. A minha bisavó não conseguiu falar sobre sexo para minha avó, e não conseguiu falar para minha mãe não conseguiu falar para mim. E aí a gente deixa uma brecha imensa para crianças, meninas, mulheres serem desinformadas e as coisas acontecerem. Acontecerem sem nenhuma preparação física, acontecerem fora da idade, acontecerem com pessoas erradas, com pessoas.
próximas que vocês não imaginam. Então, assim, tem vários casos nojentos e assustadores que aqui eu estou dando um parêntese e colocando um filtro para sermos alertas, como mães, como tias, como madrinhas, enfim, independente do seu cargo na vida de uma menina, de uma criança, exerça, oriente, explique. E não só, né, as mães de meninas, as mães de meninos também. Tem que orientar para não ser igual a muitos homens duvidosos por aí. Tem que orientar para proteger se vê uma criança acontecendo isso. E tem que orientar, gente, porque meninos também sofrem abusos, tá? Independente do tipo, sofrem também. Às vezes por mulheres, tá? Também tem isso. O ambiente escolar parece ser um ambiente polido, mas nem sempre é. Eu mesma estudei por muitos anos numa escola e eu falei, quando mais nova, que eu achava um professor muito peculiar. O comportamento dele, o olhar dele, a postura dele. E eu cheguei e falei isso para a coordenadora. Ela não levou adiante, ela não considerou o que eu estava falando. Ela devia achar que eu estava implicando ou que eu estava tendo muita imaginação. E aí, não aconteceu nada grave, pelo menos enquanto estudava comigo, não aconteceu nada, porque eu batia de frente, eu era muito rebelde quando se tratava daquele professor. Mas tinham colegas que não tinham a mesma postura que eu. Então, alguma casquinha ele tirou delas, com certeza. Pelo menos no mínimo foi isso que aconteceu. No máximo, eu não sei. Mas eu não sei se vocês sabem, tem muitos professores que realmente têm relações com alunas, independente da idade, principalmente na puberdade, eles têm um interesse, né? As meninas na puberdade são um alvo muito fácil. Mas a gente sabe que existe os homens que têm um tipo específico, que são bebês, são crianças inocentes que não conseguem falar, que não têm nenhum senso de maldade ou de alerta criado na mente, no corpo. E por isso que é tão importante a gente, de certa forma, criar esse tipo de alerta. Ensinar a criança a se comportar num banheiro público, ensinar a criança o que falar, com quem falar, e sinalizar e ter esse tipo de comunicação desde cedo, sim. Quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas, a gente não está falando sobre as crianças aprenderem sobre relações sexuais desde cedo, a gente está falando sobre elas preservarem o corpo delas e manterem a dignidade, a genuidade e a pureza que uma criança tem que ter. Então, assim, eu não sei o nível do entendimento de vocês sobre esse assunto, mas é muito sério. Porque uma criança que é violada, ela nunca vai esquecer, ela não vai ser normal, ela vai ter muitos problemas se não forem tratados o quanto antes. Acompanhamento psicológico é muito importante. Obviamente, não só para as crianças que foram, né, abusadas de certa forma, mas num contexto geral, todas as crianças realmente merecem e precisam desse tipo de suporte. Porque às vezes vocês acham que estão escondendo alguma história triste, um luto, alguma coisa dos filhos de vocês, muito bem. Mas as crianças prestam atenção, a curiosidade é imensa na cabeça de uma criança e elas descobrem as coisas, elas escutam as coisas e elas sentem, elas têm noção. A consciência é muito grande nessa parte. Então, assim, tenho realmente responsabilidade nesse nível, sabe? Todas as mães que eu conheço, eu gostaria de alertar o máximo possível para ter esse tipo de cautela e cuidado. Porque isso realmente vai impactar a vida do seu filho, da sua filha para sempre. Vai ser uma coisa assim, pior que uma tatuagem. Porque uma tatuagem o laser tira. Esse tipo de coisa não sai, fica. Então, assim, eu acho muito importante, né, dar esse grande espaço aqui sobre o alerta dos perigos que realmente as crianças sofrem. E não é de cair e ter uma cicatriz e quebrar um braço. Não é. São os que realmente são irreversíveis. E esses têm um preço muito alto a ser pago pelos pais, pelas crianças, principalmente pelas crianças. Bom, assim, orientar também é muito importante, né? Como eu comentei, eu não tive conhecimento sobre ciclo menstrual, como funcionava o meu corpo e essas coisas. E assim,
Mais uma vez, veio lá das gerações, mas eu acho importante desde cedo, quando você tem uma filha menina, e ela tá chegando perto da idade da puberdade, dos 8 anos, que a gente não sabe com quantos anos vai, né, vir a primeira vez, a primeira menstruação, mas assim, ensinem, orientem a colocar um absorvente, a como funciona. Eu acho muito importante. Pode parecer extremista, mas é muito importante. Porque hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, as crianças estão cheias do celular, sabendo de tanta coisa. Vamos tentar privar informações que não são necessárias para as crianças, mas ensinar as que precisam, sabe? Saber pedir socorro, saber se comportar entre ambientes que envolvem outras pessoas, não só a família. Orientar sobre essas questões. Eu mesma fui uma menina que nas primeiras menstruações eu passava muita vergonha na escola. E minha mãe achava isso normal, não falar. Ela achava que vinha, sei lá, um chip implantado na minha cabeça que eu saberia usar um absorvente pela primeira vez. Então, assim, por favor, façam os seus filhos passarem menos traumas e menos vergonha. Por favor. Bom, evitaria também muita gravidez, né, na adolescência, quando você fala abertamente com seus filhos sobre como funciona, porque, em teoria, todos os filhos que sabem mais sobre isso vão enrolar para fazer isso, porque a curiosidade vai embora. Você vai saber que a primeira vez é horrorosa, então você não vai querer fazer com pressa. E ensinar valores, virtudes e a questão do afeto para sua filha vai fazer ela não escolher qualquer um. E vai fazer ela poder ter eh, um, uma autoimagem melhor definida para ter um amor próprio melhor construído. Então, assim, sim, gente, o mental e o emocional dos filhos impacta a longa vida. Então, por favor, trabalhem para melhorar isso. Eu não sou psicóloga, mas eu leio muito assunto sobre psicologia e eu vejo muito assunto mesmo sobre isso. Então, assim, eu estou falando com base também no que muitos psicólogos estão falando por aí, mas obviamente vocês estão livres para debater, pesquisar e, por favor, é para fazer isso. Bom, não incentivarem os filhos a sonhar, a desejar e a trabalhar a criatividade, expressão artística, expressão no geral, também é um ponto, porque às vezes a criança tá com raiva e ela não sabe explicar que ela tá com raiva. E aí ela comete, sei lá, corta uma franja, queima algo em casa, ela comete umas loucuras aí, digamos assim, que você vai falar: não tá fazendo sentido o que essa criança tá fazendo". Então, assim, tentem realmente também colocar os seus filhos para não serem uma criança reprimida, porque uma criança reprimida é um adulto que vai gastar muito tempo e muito dinheiro em terapia. Basicamente é isso. Porque, como eu disse, e segundo a psicologia, muita coisa se define na infância, se estabelece na infância e uma vez acontecido, nunca será esquecido. Até rimou. Então, assim, os pais, né, um lado precisa ceder e enxergar melhor a situação. Aquele serzinho não sabe absolutamente nada do que você sabe. E às vezes você tem que saber 3 vezes mais para proteger essa criança, esse ser de luz que você ama. E você realmente ama. Eu sei que tem mães que não amam seus filhos, tem mães que não amam maternar, mas, ainda assim vocês têm essa obrigação, vocês colocaram esses filhos no mundo. Talvez seja injusto, mas vocês seguiram com a gravidez, sabe. Então é uma responsabilidade sua, você querendo ou não, agora é uma responsabilidade sua. E sua como mãe. Principalmente das mães sozinhas, né, mães solos, que vão ter que trabalhar em triplo, basicamente, porque tem que ser mãe, pai e ainda um pouco mais. Por favor, prestem atenção nos filhos de vocês. Vocês têm um tesouro que vocês podem moldar da melhor forma possível. Trabalhem para que seja da melhor forma possível. E tenham discernimento,
ajudem. Ajudem a entender, ajudem a conhecer. Seu filho não é uma cópia sua, um clone. Não vai ser igual, a história não vai se repetir, não vai ter as mesmas questões. Mas ele é um indivíduo. Entenda os gostos, ajude ele a se conhecer, proteja, ame, desenvolva e oriente. É muito importante. Nós, quando somos crianças, nós acreditamos que nossos pais são super-heróis, são os nossos protetores. Então, assim, quando um pai ou a mãe falham, quem é que essas crianças vão sentir que vão cuidar delas, que vão recorrer? Elas vão se sentir sozinhas. E é aí que começa o primeiro capítulo de uma pessoa reprimida. Então, assim, posso parecer extremista e exagerada? Posso ser, mas eu quero enfatizar mais uma vez: é muito importante terem esse nível de discernimento, entendimento, maturidade e ir atrás. Você fez, tá aí, agora cuida. Eu falo isso, sim, mesmo não sendo mãe, porque eu sou a irmã mais velha e eu vejo muitas crianças nascendo por aí. Então, eu realmente, se eu tivesse, eu falaria a mesma coisa pro meu, eu tentaria dar o meu melhor pro meu. E, obviamente, né, vocês amam os filhos de vocês. A maioria das vezes isso é o mais comum de acontecer. Então, vocês vão querer o melhor. E, por que não refletir sobre isso? Eh, e sobre a complexidade que é realmente maternar. E os filhos, se vocês são filhos adultos e me assistiram até aqui, filhas adultas, tentem perdoar com os seus pais, seu pai, sua mãe, converse com eles francamente, vomita tudo que você tá aí segurando há anos, vai te fazer bem. Eles vão ficar chocados, às vezes não vão conversar, mas você precisa tirar isso de você, senão sua vida não vai fluir, porque realmente muita coisa trava a gente. E às vezes é assim que corta o cordão umbilical. Se você tá na dúvida, realmente faça isso. Bom, eu sei que foi bem complexo, talvez, e pisei um pouco o clima nesse episódio, mas foi extremamente válido para mim falar sobre isso e eu espero que realmente entrem na consciência de cada um aqui que me ouviu. Eu fico aqui nesse episódio, espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o joinha, o like aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Comente se você quiser, compartilhe para mães e pessoas que você conheça que precisam, né, filhos que precisam falar com os pais, mães, enfim, pessoas que entram nesse assunto. Se inscreva aqui abaixo, por favor, aqui abaixo no canal. Muitos de vocês assistem e não se inscrevem, é de graça. E eu te vejo no próximo episódio. Fiquem bem, se perdoem e façam o seu melhor. Beijo, tchau!